Vamos em nossa segunda parte do nosso estudo, quando Deus que não muda, muda. E nós vamos dar uma olhada na história, né, no relato do livro de Jonas, um povo e o povo de Nínive, um arrependimento que revogou uma destruição. Jonas no capítulo 3, versículo 1 até o 10, faz essa leitura desses versículos. Primeiro, é bom a gente lembrar que o povo de Nínive era um povo de uma crueldade extrema. Em alguns livros que a gente lê, né, da história, remanesceu e guardaram dessas histórias, de crueldade muito grande com os prisioneiros, com os povos que eles prendiam, e com os judeus eles foram muito cruéis. E Jonas era um nacionalista, olha só. Jonas era um ferrenho defensor da nação judaica, do povo. E aí, de repente, Deus fala para ele, né, a cidade de Nínive, que conhecida por sua maldade, e ela estava destinada à ruína. E o profeta Jonas, relutante, finalmente, depois de tudo que aconteceu, ontem até estudamos, Diego, o Rubental, ele deu esse estudo para nós, mas finalmente ele vai pregar na cidade de Jonas, na cidade de Nínive. E, e a mensagem dele é: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É um decreto, uma condenação que parecia inevitável. Não, daqui a 40 dias será destruída. Mas antes de continuar, o livro de Jonas, ele é a parábola do filho pródigo, lembra que está lá em Lucas no capítulo 15, versículo 11 a 24? É a parábola do filho pródigo encenado por um personagem só, que é o Jonas. O Jonas faz o papel do filho pródigo, o filho que foi e o filho que ficou. Na primeira metade, ele é o filho que foge. Fugiu do pai. Foi o que ele fez, ele fugiu. Teve todas as suas consequências. Vamos estudar isso a fundo qualquer momento desse. E na outra metade, ele faz o papel do filho que ficou. Ficou, trabalha para o pai, mas contesta a bondade do pai. Porque o filho, um fugiu de Deus. O outro contestou. No final das contas, tanto o filho pródigo quanto o filho que fica, ambos fugiam do pai. Ambos fugiam da autoridade do pai. Um queria viver sua vida resolutamente. Um queria desobedecer explicitamente o pai. O outro tinha uma desobediência velada ao questionar sua bondade, ao questionar sua autoridade, ao questionar, fazer os porquês, fez aquilo, por quê. Sempre quando na igreja me perguntam, fico me perguntando desses porquês, né? Esses dias meu irmão me perguntou assim: irmão Francis, por que Deus permite que o diabo faça isso e aquilo? E eu falei para ele assim: meu irmão, por que Deus permite que a gente peque? Quando eu cometo um pecado, quando eu cometo uma falha, Deus não chega aí, pum, fulmina, não, comete. Tem coisas que a gente tem explicação, outras não. Mas em ambas, as que nós achamos que temos explicação e as que não temos explicação, a nossa vida permanece sendo uma vida de fé. Eu continuo tendo fé. Eu vivo pela fé. Eu não tenho explicação racional ou lógica para muita coisa que Deus faz, mas eu vivo pela fé. Eu creio que Ele é um Pai amoroso, eu creio que Ele nos chamou, nós fomos chamados, eu creio na bondade dEle, eu creio no amor dEle, eu creio na sua justiça, mas como falamos, segurada, de mãos dadas com a sua misericórdia, a justiça, mas ela anda de mãos dadas com a misericórdia do Senhor. E eu creio no relacionamento amoroso do Pai com os seus filhos. E nós estamos aqui num processo.
E nesse processo nós vamos aprender muita coisa e teremos muito embate por aí. Mas a gente viverá melhor nessa a travessia desse deserto aqui, nessa terra aqui, nessa peregrinação por essa terra, se nós começarmos a desfrutar de uma vida pela fé. Nossa capacidade intelectual é muito pequena, perto da grandeza do amor de Deus. A graça ela é escandalosa, a graça de Deus é escandalosa. Ele ele fazer algo para quem não merece absolutamente nada. Nós, nós fomos chamados, ele nos buscou, ele nos encontrou. Nós é que estávamos perdidos e ele foi lá buscar cada um de nós. Mas bom, voltando ao nosso tópico, Deus deu um decreto. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Tem aqui, você encontra aí alguma brecha? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Não tem um se, não tem um porém, não tem nada disso. Será destruída, pronto e acabou. Mas o que acontece? O povo, do rei ao mais simples cidadão, ouve a palavra e crê. Ó, crê, é fé e crê. Aí eles, esse povo cruel, que não merecia, na visão de Jonas, muito menos. Eles se vestem de pano de saco, jejuam e, o mais importante, abandonam seus maus caminhos, largam, porque isso é o arrepender, isso é quando a gente tem o arrependimento, a gente abandona o mau caminho. Ou ele começa a doer em nós, porque quando nós que fomos chamados pelo Senhor, nós cometemos erro e cometemos, tá? Nenhum de nós está isento de errar, e cometemos. Mas quando nós cometemos erro, ele nos fere muito grande, porque nós estamos sendo feridos por algo que morreu. É o luto do luto. É um luto, sabe, potencializado. É o luto do luto. O pecado, o Senhor já resolveu o problema do pecado. É um defunto. Já está resolvido na cruz. Mas esse defunto ainda vai lá e faz a gente errar. E nós erramos, e nós pecamos. Então, é um sinal de que a gente não abandonou certas práticas. Então, tem práticas que nós continuamos, nós não. Então, não houve um arrependimento genuíno, porque o arrependimento leva ao abandono daquela prática. E se porventura pratica aquilo, deve provocar uma dor de luto, uma dor, tá, que fere a gente. Lembra lá no estudo anterior, que nos faz chorar amargamente. Tá? Mas, bom, eles abandonaram seus maus caminhos. O arrependimento deles não foi só um sentimento, não é no sentido, não foi emoção, não foi emocional, não foi temporal, foi uma ação concreta. Eles arrependeram. Eles perceberam a palavra de Deus, ela tocou profundamente. Às vezes nós achamos que serão nossas palavras bem elaboradas, nosso discurso, nossa eloquência que vai convencer a pessoa, não. Isso quem faz o convencimento do pecado, que estou em pecado, que há uma justiça, Deus é justo, e que há um juízo, é o Espírito Santo. Nós não temos condições de fazer isso. O máximo que nós podemos fazer é conversões emocionais, um discurso eloquente, e eu fazer as pessoas ficarem emocionadas, e talvez naquele momento ele até está ali, estou entregando minha vida a Jesus, mas às vezes é só emoção mesmo, porque aquele povo foi tocado pela profecia. A profecia do Senhor tocou de fato aquele povo e eles abandonaram. Foi uma conversão, um arrependimento que não foi só sentimento, produziu uma ação concreta. Eles abandonaram as práticas erradas deles. E Deus, vendo a transformação, vendo o que fizeram, né, de verdade,
Aí Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, ó, eu vou ler o versículo. A profecia de Jonas foi: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. O juízo foi suspenso. A destruição foi evitada. O que essa história está dizendo para nós? Primeiro, o arrependimento genuíno é a chave para a misericórdia de Deus. Ele não está interessado em palavras vazias, mas em uma mudança real de vida. Nada, nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não adianta eu tentar as pessoas mudarem goela abaixo. Outro ponto também que é muito importante no relato de Jonas, que o Espírito Santo deixa para nós, é que nenhum de nós, por maior proximidade que a gente acha que tenha de Deus, permite que a gente defina quais são as pessoas que o amor de Deus vai alcançar. Está entendendo isso aí? Eu e você não estamos aqui para, em hipótese nenhuma, determinar quais são as pessoas que Deus vai alcançar. Eu posso fazer os milhões de julgamentos meus, esses julgamentos não valem absolutamente nada. É a vontade soberana do Senhor e o amor tal, um amor tal, amou o mundo de tal maneira. A gente precisa estudar isso a fundo, porque há muita coisa para estudar, mas deixar para você ficar, eu e você ficar meditando. Deus não abre mão de nós. Deus não abre mão dos seus. Cada alma é importante para o Senhor. Cada vida tem um preço para o Senhor. Não são 80, 70 anos. Nós estamos falando de eternidade com o eterno. O Deus eterno tem pessoas para a eternidade. Deus pode chegar, pode ir às últimas consequências para não nos perder. As últimas consequências. Nunca esqueça disso. Lembra sempre disso. Deus pode chegar às últimas consequências. Se tiver que nos ferir, nos moer, para que a gente não se perca. E mesmo que eu não compreenda, mas toda essa ação está carregada do amor soberano e eterno do Senhor. O juízo foi suspenso. Né? Deus vendo a transformação, vendo o que fizeram de verdade, então Deus se arrependeu. A chave, o arrependimento é a chave da misericórdia. Arrepender. Você tem que, isso é seu, é só você e Deus. Essa experiência pessoal e genuína, você com o Senhor. Arrepender, um arrependimento genuíno. E isso é a chave da misericórdia. Como é que eu acesso a misericórdia do Senhor? Pelo arrependimento. A dor que minhas falhas provocam. A tristeza, a angústia que isso provoca em nós. Sincero. A sinceridade. A misericórdia de Deus não tem fronteiras. Ela alcança a todos que se voltam para Ele, não importa seu passado ou sua nação. Não importa. Não importa as pessoas. Eu sempre falo para os irmãos que a gente tem que viver em paz com... Sempre que depender de nós, viver em paz com todo mundo, porque uma hora essas pessoas estarão conosco louvando a Deus. Você briga com alguém hoje, amanhã está lá na igreja, louvando ao Senhor. Por quê?
porque não há fronteira, não tem limite, o alcance, o alcance da misericórdia do Senhor, ele não é limitado por língua, nação, pelos erros que cometeu, pela vida pregressa da pessoa, pelos erros que ela cometeu, pela maldade que ela cometeu, pela crueldade que ela teve, pelos atos mais cruéis que ela pode ter cometido. Ela pode até estar pagando isso para a justiça humana e isso não é erro. Mas Deus pega essas pessoas desprezadas e coloca junto com ele. A gente tem um exemplo da, da mulher quando o Senhor encontrou ela buscando ao meio-dia, buscando água. E o Senhor puxou o assunto com ela e busca seu marido, ela não tem marido. Ele, muito bem, você já teve um monte aí. E esse atual nem é de verdade, nem é uma coisa muito séria, muito correta. Aquela mulher não era um horário, pelo que a gente lê nos livros, né, da história, não é um horário usual para uma mulher estar indo. É uma mulher que se escondia, ela se escondeu, passou uma vida escondendo, correndo o julgamento das pessoas, o julgamento que ela mesma fazia de si. Sabe, ela tinha uma sede que nunca era saciada. Ela estava no lugar certo e na hora exata, porque o Senhor tinha marcado o encontro com ela. Ninguém da religião iria buscá-la. Ninguém. Mas o Senhor foi buscar essa mulher. Ele foi lá. Porque não tem limite para a misericórdia do Senhor. Eu e você não podemos, não temos o direito de limitar a ação de Deus. Nós somos servos. Somente isso. Escravos do Senhor. E escravo não questiona o seu Senhor. Ele obedece o seu Senhor. O Senhor manda que a gente pregue, a gente prega. O Senhor manda que a gente fale, e a gente fala. E quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo sempre, sempre, sempre e sempre é o Espírito Santo. A sentença de juízo de Deus é frequentemente condicional ao nosso comportamento. A sua mão está sempre estendida para a reconciliação. Sempre. Tá? Não duvide também disso. A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. Ele sempre ouve e ele sempre está para a reconciliação. Os homens podem até pegar e dizer, não, para você não tem mais jeito. Não. Chega. Não. Tem mais jeito, não, você erra. Você está repetindo os mesmos erros de sempre. E você mesmo, às vezes, fala assim, eu peço comigo, mas não tem conserto para mim. Não tem jeito para mim. Não tem alternativa para mim. Opa, realmente, nessa ótica humana, não. Mas se você deixar essa poeira da crítica, dessa falso julgamento, dessa falsa moral sua todinha, e deixar essa poeira baixar, logo você vai encontrar a mão estendida do Senhor para reconciliar. Que todos os dias nós possamos reconciliar com o Senhor. Lembra, Ele não esquece de tudo que nós já fizemos para Ele. Ao contrário dos homens, o nosso erro não vai ser jogado em nossa cara. Ele disse, vamos começar de novo, filho. Vamos começar de novo, minha filha. Vamos levantar. Já tem uma caminhada. Nós temos que prosseguir. Ah, magoei, tudo bem. Agora foi. Nós não vamos poder. Para falar a verdade para vocês, ontem até falamos nisso. Ontem até o pastor falou nisso no culto. No estudo que falou justamente de Jonas, das cicatrizes, mas para nós, a nossa beleza cristã está justamente nas nossas cicatrizes. Não tem coisa mais bela do que a cicatriz das lutas da fé no corpo, na vida de um cristão. As cicatrizes deixam ele bonito. São embates, encontros, caminhadas, restaurações, mão estendida do Senhor, reconciliação, tratamento do Senhor, e cicatrizes vão ficando. Elas vão nos lembrar sempre
aqui o Senhor me ajudou, aqui o Senhor me ajudou, aqui o Senhor me ajudou, aqui o Senhor me ajudou. Todo o tempo o Senhor me ajudou e o Senhor nunca me desamparou. Não há onde nós possamos ir que a gente fique livre da mão de cuidado do Senhor. Não há.